João, avisa como é que tá o áudio aí. Vamos lá? Aqui tá bem. Qual que é a denúncia aí? O que nós queremos é dar conhecimento de novos fatos que diz respeito a essa situação que envolve esta relação ilegal estabelecida pelos procuradores da Lava Jato em Curitiba com o Departamento de Justiça americano, com a Petrobras. É um procedimento totalmente ilegal. Na medida que novos fatos surgem, mostram que foi uma ação pensada, inclusive do ponto de vista do seu procedimento, para que ela pudesse ocorrer de maneira ilegal e não fosse detectada pelas autoridades brasileiras. Os procuradores da Lava Jato de Curitiba tiveram cuidado, inclusive, de agir de maneira clandestina para que sequer a procuradora Raquel Dodge tomasse conhecimento dos fatos que eles estão envolvidos, que neste momento já é denúncia da própria PGR, abrindo um procedimento disciplinar, e nós vamos hoje ingressar com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra todos os procuradores que atuaram nesse processo, e também vamos representar no Conselho Nacional de Justiça contra a juíza que homologou de maneira ilegal, extrapolando das suas competências, esta relação criminosa entre os procuradores da Lava Jato e o Departamento de Justiça americano. Nós queremos dar conhecimento e entregar documentos a vocês que mostram com provas as acusações que nós estamos fazendo. Como você sabe, no dia 26 de setembro de 2018, foi celebrado este acordo entre a Petrobras e o Departamento de Justiça norte-americano, onde a Petrobras se compromete em fazer um depósito. O acordo fala em autoridade brasileira. As autoridades brasileiras. Qualquer estudante do primeiro semestre de Direito sabe que um acordo internacional firmado nesses termos, jamais alguém imaginou que a autoridade brasileira prevista no acordo fosse lida Grupo de Procuradores Federais de Curitiba. Sequer era a Procuradoria-Geral da República. Né? Mas vejam bem, no dia 23 de janeiro, o Ministério Público Federal e a Petrobras celebram um acordo dando ao MPF a responsabilidade para a criação e indicação dos nomes e para a criação desse fundo, dia 23 de janeiro. A Petrobras, através de uma pessoa que sequer tem autorização para assinar documentos em nome da Petrobras. E mais do que isso, um acordo que envolve 2,5 bilhões de reais jamais poderia ter sido firmado sem a aprovação no Conselho de Administração da Petrobras, porque isto interfere e envolve diretamente também os interesses dos acionistas majoritários e minoritários da Petrobras. Portanto, a Petrobras firmou esse acordo de maneira ilegal, assim como o doutor Dallagnol, em nome do Ministério Público, também. No dia 25 de janeiro, portanto, 2 dias depois, a juíza homologa o acordo. No dia 25 de janeiro, no mesmo dia, o doutor Dallagnol recebe um documento da Caixa Econômica Federal, aonde estão sendo tratativas entre ele e a Caixa Econômica Federal, ele como um novo investidor do mercado financeiro,
com seus 2,5 bilhões, fazendo cotação no mercado de juros, melhor formas de investimento. Você deveria fazer um CDB de renda fixa. É um documento vergonhoso de um investidor do mercado financeiro brincando com o dinheiro dos outros, perguntando para o gerente como que ele deveria aplicar o seu dinheiro, quais seriam as possibilidades de obter um rendimento melhor. Ele assina Deltan Dallagnol como dono do dinheiro, negociando com os bancos taxa de aplicação. Isso aqui é uma vergonha e desmente tudo que ele disse. Ele sozinho, assinando um documento dos bancos, se apresentando como detentor da gestão de um fundo de 2,5 bilhões de reais e negociando taxas mais vantajosas de administração. Veja o seguinte, no mesmo dia que a juíza homologa o acordo, a juíza solicita nível 4 de sigilo. Nível 4 de sigilo para os documentos envolve um procedimento onde nem os funcionários do cartório, da vara, da justiça, têm acesso à documentação. Alguém me explique aqui. Por que razão o próprio procurador-geral fazia as tratativas com os gerentes dos bancos? Mas são os procuradores que fazem esse procedimento. É comum o procurador procurar os gerentes de banco. Agora, uma juíza homologa um acordo que envolve dinheiro público. Por que razão a juíza solicitou nível 4 de sigilo para que nem os funcionários do cartório tivessem acesso à documentação? E veja o que é mais grave. No mesmo dia 25, a Petrobras deposita o recurso. E aqui tem algo absurdo. O acordo prevê que a Petrobras tinha 3 anos para fazer esse pagamento. Fez em menos de 24 horas, com valor integral, sem consultar o Conselho de Administração, sem consultar os acionistas. Tudo isso em 24 horas. O Dallagnol recebe a resposta do banco, a juíza homologa o acordo, a Caixa deposita o dinheiro, e aqui vem outra ilegalidade gravíssima. O Dallagnol solicita que seja uma conta gráfica e não uma conta judicial. Não uma conta judicial, está escrito aqui, conta gráfica. Ou seja, ele queria que o dinheiro caísse numa conta para que imediatamente ele pudesse ser levado para a conta da fundação sem precisar passar por nenhum procedimento judicial. Ele queria um dinheiro limpo, numa conta gráfica, que ele solicitou a abertura. Então vejam, senhores, em menos de 24 horas, o Ministério Público Federal decide que ele é a autoridade nacional. Recebe 2,5 bilhões da Petrobras que podia ter sido pago em 3 anos. A juíza pede sigilo completo para que nem a Raquel Dodge soubesse o que estava acontecendo. E a Petrobras deposita o dinheiro numa conta gráfica. Senhores, isso aqui é um escândalo. Esses procuradores cometeram aqui crimes contra o interesse nacional. E vejam mais, nos termos do acordo estabelecido, a Petrobras se compromete em prestar todas as informações ao Departamento de Justiça americano, oferecendo testemunhas, oferecendo informações relevantes, ou seja, eles vendem informações sigilosas da Petrobras. O Ministério Público Federal vende num acordo espúrio e ilegal. O acordo prevê que a Petrobras indique ao Departamento de Justiça americano testemunhas, informações relevantes, disponibilize seus diretores e funcionários para que deem todas as informações necessárias ao Departamento de Justiça americano. Se houver a venda de ativos, as obrigações constantes desse termo deverão estar explicitadas, ou seja, quem comprar algum ativo da Petrobras obrigatoriamente se compromete em aceitar os termos deste acordo ilegal firmado
pelo doutor Dallagnol. Diante dos fatos novos, o Ministério Público Federal, inclusive, largou uma nota hoje, vergonhosa a nota, do Ministério Público Federal de Curitiba, atacando, eu nunca vi isso, atacando a Raquel Dodge, atacando a Procuradora-Geral. E o doutor Dallagnol tinha feito uma série de tweets quando ele disse: o acordo dos Estados Unidos foi feito sem participação da Lava Jato. Veja o que diz hoje na nota oficial. Graças aos esforços da Lava Jato, as autoridades dos Estados Unidos, graças aos esforços da Lava Jato, ele, Dallagnol, Pode mostrar o Twitter de novo? o acordo foi feito sem participação da Lava Jato. Ele se entrega no documento hoje, quando ele ataca a Procuradora-Geral Raquel Dodge, e mais do que isso. Ele diz no item 7, nas referidas tratativas, seria daqui para frente, além da AGU e da Petrobras, serão consultados a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União. Por que eles não consultaram antes? Por que eles não consultaram o Tribunal de Contas, a CGU, a AGU? Por que eles firmaram um acordo com a Petrobras de 2,5 bilhões de reais? Alguém aqui de sã consciência imagina que um procurador de primeira instância vai firmar um acordo de 2,5 bilhões de reais e não vai nem comunicar a sua chefe? Eles fizeram escondido da Raquel Dodge, porque eles queriam se apropriar de maneira ilegal desse dinheiro, botar numa fundação de direito privado que ninguém mais pudesse pegar. Isso é crime. Eles cometeram crimes aqui, contra a soberania nacional, contra a Petrobras, extrapolaram das suas competências, e nós vamos representar hoje, no Conselho Nacional do Ministério Público, contra todos esses procuradores que assinam os documentos. Vamos representar no Conselho Nacional de Justiça contra a juíza, porque ela extrapolou das suas competências, homologou um acordo que é lesivo aos interesses do país, que é lesivo à Petrobras, num prazo de 24 horas. Agora, vocês percebam o seguinte, a juíza ela sequer ficou em dúvida se era com a PGR, que a Autoridade Nacional poderia ser um outro, ela não consultou ninguém. Aí a Petrobras firmou um acordo de 2,5 bilhões, pagou em menos de 24 horas, um valor que ela podia pagar em 3 anos, e aceitou que a autoridade nacional, que os Estados Unidos faziam referência, fosse o Ministério Público Federal de Curitiba, procuradores de primeira instância. A Petrobras sequer questionou o seu departamento jurídico, com o corpo de advogados que tem, que a autoridade nacional poderia ser o governo brasileiro, poderiam ser as autoridades nacionais. Então aqui tem um conluio. O senhor falou que quem assinou pela Petrobras não tinha direito competência. De fazer. Quem que era a pessoa que assinou? A pessoa que assina pela Petrobras se chama... uma diretora jurídica da Petrobras, que firma em nome da Petrobras um acordo de 2,5 bilhões de reais, sem consultar o Conselho de Administração, nem os acionistas da Petrobras. E a juíza aceita esse documento como válido. E em 24 horas a Petrobras... Esse fato é muito relevante. Se a Petrobras tem 3 anos para pagar, uma empresa, né, que tem capital na Bolsa, que poderia, qualquer advogado sabe disso, parcelar isso em 3 anos, paga em menos de 24 horas, numa conta gráfica aberta pelo doutor Deltan Dallagnol. Doutor Deltan Dallagnol, ele pediu a abertura da conta da Caixa Econômica Federal. Senhora Thaís Maciel. Thaísa Maciel. Esse é o nome da pessoa que assina pela Petrobras um acordo de 2,5 bilhões de reais. E a juíza homologa o acordo e autoriza o depósito dessa conta e pede sigilo de nível 4 para que nem os servidores da vara da qual ela é juíza tivessem acesso à documentação. Então, isso aqui foi tudo combinado, pessoal. Foi combinado pelo Ministério Público, com a parte da Petrobras que fez o acordo, e com a juíza para fazerem isso escondido, porque sabiam que era criminoso o que estavam fazendo. Isso é a República de Curitiba em ação, deputado? República de Curitiba
legitima, acha que está acima da lei, acha que não precisa cumprir a Constituição, resolveram abocanhar 2,5 bilhões de reais de maneira criminosa, e nós vamos levar as últimas consequências, essa responsabilização do Dallagnol, de todos os procuradores envolvidos. Nós temos que investigar a fundo essa relação com os Estados Unidos. Nós temos que entrar nos detalhes para saber quem fez essa tratativa com os americanos. Há uma séria suspeita que eles possam ter agido contra o interesse nacional. E as provas que nós ainda não tínhamos dessa colaboração ilegal da Petrobras com a Lava Jato e os Estados Unidos estão aqui nesses documentos que nós estamos disponibilizando para vocês no dia de hoje. Só para recapitular, então, as medidas que o PT vai tomar, Conselho do Ministério Público. Nós entramos com várias medidas. Né? Hoje nós estamos entrando com mais duas. Hoje nós estamos entrando com uma representação contra os procuradores no Conselho Nacional do Ministério Público e contra a juíza do Conselho Nacional de Justiça. Nós já denunciamos no Tribunal de Contas, nós temos aí um conjunto de iniciativas jurídicas, são em torno de 20 iniciativas que serão adotadas para a responsabilização criminal de todos os envolvidos nessa ação criminosa contra o interesse do país. Como é que vocês tiveram acesso ao documento? Sou jornalista. Jornalista não revela fonte. Revela fonte. Mas não foi ainda essa informação, os requerimentos que fizeram. Hã? Vocês não foi ainda essa informação, os requerimentos que Não. Trabalho jornalista. Eu sou jornalista. Esse documento aqui é um documento da Caixa Econômica Federal, Deputado, com o novo rico do mercado financeiro brasileiro, doutor Dallagnol, as taxas de líder, o senhor acha que remuneração. tem condições pessoas como essa se manterem à frente Evidente que não, do serviço público brasileiro? Paulo, por gentileza, ele disponibiliza. Só que tem que ser responsabilizado criminalmente a juízes, os procuradores, todos eles que se envolveram diretamente nessa ação criminosa que revela interesses norte-americanos diretamente na gestão do nosso país. E eles devem responder criminalmente por tudo que fizeram. Essa informalidade. Sim. Vamos encerrar aqui. Fechou?